social, onde linha a obra de Marx, né? Então, nós já discutimos filosóficos de 1844, a introdução à crítica da filosofia do direito de Hegel, a filosofia do direito de Hegel, né? Sobre a questão de discutir no ano passado e ainda sobre a questão de um livro sobre o amor editado depois artistas, revolucionários, né, para ver como os históricos e sociais pensaram Guimarães Rosa, Flaubert, quem mais? Freud, né? Enfim. E estamos concluindo essa primeira fase, ainda próximo encontro vai ser Dostoiévski, né? Estamos concluindo. E trouxemos há 2 semanas o professor Miguel Chaya para discutir a obra e a tragédia de Shakespeare e a discussão, o debate do poder e da política em Shakespeare. E naquela ocasião trouxemos o Miguel por 2 razões. Uma, pela importância do seu estudo, da sua obra, do seu trabalho intelectual, e ao mesmo tempo o apoio do NEAN desde o primeiro momento, quando de forma absurda, desastrosa, o professor foi descredenciado do programa de pós-graduação por um critério produtivista que hoje está presente nas universidades brasileiras. Então, é uma ação de reconhecimento intelectual, mas também de uma denúncia da situação em que hoje a gente está, né, vivenciando. Então, isso eu queria dizer em relação ao NEAN, é um encontro aberto, né, não só para os estudantes, mas não só para os estudantes do núcleo, mas a gente convida toda a universidade. Em segundo lugar, eu queria agradecer a Associação dos Professores da PUC, que também nos auxiliou, fez esse cartaz bonito, Arte e Cultura na Obra de Marx e Engels, né, que eu já vou passar a falar a respeito do dia de hoje. E antes disso, lembrar a todos nós, e no final falar sobre isso, que nós estamos vivendo, né, um dos momentos mais de decomposição no país, onde tem um projeto de lei, 4.330, da terceirização, onde a nossa luta é contra as terceirizações e, na realidade, ele vem significar um ataque brutal à classe trabalhadora. E, no nosso entendimento, os trabalhadores, o operariado, o proletariado, e, enfim, só pode responder a esse ataque nas ruas, com mobilização e construindo uma greve geral, numa frente única, no campo de esquerda, para que a gente possa responder, posto que os pactos vão sendo feitos pelo alto, pelos grupos do poder e, efetivamente, na direção da destruição das condições de vida e de trabalho. Então, a gente já queria também aproveitar, e depois o Edson também vai, né, no final, reforçar essa ideia, que também vai participar, do 1º de maio, na Praça da Sé, com essa pauta clara, né, de reivindicação e de luta dos trabalhadores. Vai ser no dia 1º, que já é semana que vem, às 10 horas da manhã, na Praça da Sé. Então, a gente não queria deixar de passar essa informação, esse convite a todos para estarem na luta e nas ruas contra esse desastre, né, do ponto de vista da destruição da classe. Tá?
Bom, posto isso, nós vamos iniciar então o debate de hoje. Se há 2 semanas concluímos com Miguel em cima do ciclo de discussão desses autores, nós vamos a seguir, e quem vai abrir para nós esse encontro de hoje é o professor Erson Martins de Oliveira. O professor Erson foi durante muitos anos professor do Departamento de Artes, especializado na área da literatura, aqui da PUC São Paulo, da FAFICLA, que é a Faculdade de Filosofia, Letras e Artes, Comunicação e Letras e Artes da PUC São Paulo. Foi militante conosco da Associação dos Professores da PUC também durante muito tempo, e mesmo hoje aposentado, continua aí na luta, guerrida, trilhando um caminho na perspectiva emancipatória, né? Então, essa segunda fase do Núcleo de Estudos Marxistas, nós vamos nos deparar com o debate da cultura, da arte, da literatura, nos escritos de Marx e Engels, né? Essa é a proposta do núcleo. Então, o convite para o dia de hoje é exatamente arte e cultura na obra de Marx e Engels. Então, essa a gente combinou, como da outra vez com o Miguel, em torno de 1 hora e pouco, ele vai fazer a sua exposição. Algumas pessoas perguntaram se podia gravar, pode gravar, a gente está filmando. No final, todo mundo que está aqui, a gente trouxe o certificado para todo mundo poder levar seu certificado, não esquecer, né? E quando a Telepuc puder nos entregar a cópia, a gente vai informar todo mundo, socializar, né? Queremos agradecer também, né, é Diogo, né? Rafael. O Rafael, que está nos acompanhando, né, Rafael? Já é o 3º encontro que ele está aqui conosco pela Telepuc. O Rafael teve no dia do debate do Miguel, depois no dia da roda de conversa, semana passada, e hoje está aqui conosco para acompanhar e também está junto conosco, né? Então, pode ser assim, gente? Então, eu gostaria que a gente pudesse iniciar cumprimentando a todas e a todos que estão aqui, e que a gente saudasse o Erson pelo aceite desse convite, com uma salva de palmas, que vai nos ajudar muito na noite. Erson, para você. Bem, a salva de palmas devia ser no final, né? E vai que é ruim. Né? Então, para não correr o risco, ela já antecipou as palmas, né? Essa é a manobrista, né? Já aprendeu na ProPuc a manobrar. Bem, agradeço a presença de vocês e agradeço ao Núcleo de Estudos, Pesquisa e Aprofundamento Marxistas, do programa de pós-graduação, e, em particular, a minha amiga, companheira de luta, a Bia, assim conhecida por todo mundo, né, por Bia. Espero que esse tema sobre literatura e arte em Marx e Engels venha acrescentar em vocês a vontade de estudo crítico, que ajude também a entender a importância do pensamento independente, que também venha acrescentar os princípios de defesa da liberdade de pensamento, e também a ideia de que existem pensamentos que transformam e pensamentos que conservam. Pensamentos revolucionários, ideias revolucionárias, ideias contra-revolucionárias. Por essa última ideia, por essa última colocação que eu fiz para vocês já estão vendo que nenhuma cultura é neutra, não é? Nenhuma literatura é neutra,
nenhum pensamento, nenhum conhecimento, nenhum estudo é neutro. Isso é o que Marx ensina. O Marx e Engels não escreveram nenhuma teoria da cultura e nenhuma teoria da literatura, nenhuma teoria de arte. Posteriormente, intelectuais, estudiosos, procuraram criar uma teoria marxista da literatura, uma teoria marxista das artes, mas geralmente fracassaram, porque Marx e Engels ensinaram e aplicaram e defenderam o método crítico. E essa é a questão fundamental em tudo que se tem escrito sobre, em todos os seus escritos sobre literatura e arte. Tanto é que vocês não vão encontrar estudos específicos sobre literatura e arte, nem Marx e nem Engels. Vocês vão encontrar espaço na sua ampla obra. Vocês sabem que Marx e Engels escreveram uma obra ampla. A gente passar por toda ela leva um bom tempo da vida da gente. Não é? Mas vamos encontrar em todo o seu percurso, desde jovem, vamos encontrar os comentários sobre os escritores, sobre os teatrólogos, sobre os arquitetos. Né? Ele vai falar da arquitetura, ele vai falar da literatura, né? Vai falar da cultura em geral. Mas ele vai falar em função dos seus estudos históricos e dos seus estudos econômicos. Vai falar em função também dos seus estudos filosóficos, porque todo o seu trabalho tem uma base filosófica, há uma crítica filosófica, e justamente a crítica filosófica ao idealismo. Porque Marx e Engels são os, podemos dizer, os criadores do materialismo histórico e dialético. Não criadores do materialismo e nem criadores da dialética. Porque o materialismo é antes de Marx. E a dialética também, está em Hegel, onde ele estudou muito. Mas ele é criador do método materialista histórico e dialético. Aí sim. Mas ele submeteu uma crítica profunda ao materialismo primitivo, não é? No século XVIII. E ele submeteu uma crítica também rigorosa ao idealismo. Portanto, ele vai construir o seu método, que é o método materialista, dialético, histórico, em função dos conhecimentos científicos que serviriam ao socialismo. Ou seja, a superação da sociedade de classe, a superação do capitalismo. É por isso que Engels, no folheto que se chama Socialismo Utópico e Científico, ele vai dizer que o socialismo científico ele resulta, de um lado, da evolução do socialismo que vinha do socialismo utópico, e de outro, da presença de uma classe revolucionária que é o proletariado, e que vai ser a classe que permitirá o estabelecimento de uma base científica do socialismo e da superação do socialismo utópico. Aí nós encontramos já uma ideia importante. Na teoria
da cultura na teoria que se possa falar das artes em geral. Que para haver uma transformação na literatura, na cultura em geral, é necessário uma classe revolucionária. Isto é um postulado demonstrado por A mais B por Marx. E vocês conhecem esse postulado, que é o mais próximo de nós, que é a Renascença, que é justamente o princípio e o desenvolvimento da Revolução Burguesa. A transformação do feudalismo em capitalismo por uma classe revolucionária na sua época, que é a burguesia, hoje é uma classe contra-revolucionária, porque conserva o sistema de classe, coerção do trabalho. A burguesia, seus intelectuais, seus criadores de cultura, foi uma classe revolucionária que se chocou com uma classe conservadora, reacionária, que era a feudal, a classe feudal. Então, uma das ideias fundamentais de Marx e de Engels é que qualquer que seja o estágio de uma cultura, qualquer que seja o estágio das artes, ela vai expressar uma formação social. Esse estágio corresponde a uma formação social. No momento em que uma formação social ela entra em decadência, sua cultura entra em decadência. E nós vamos encontrar de uma maneira disseminada nos trabalhos de Marx e Engels essa explicação. Vai mostrar, por exemplo, como a cultura helênica, a cultura grega, que nos deixou uma obra extraordinária. Todos nós falamos de Homero com grande admiração, não? Falamos da Ilíada com grande admiração, como uma obra-prima da humanidade, não é? E nós vamos observar que justamente quem deu origem a uma obra-prima como essa foi uma sociedade escravista. Mas era uma sociedade que, ao superar as formas primitivas da organização social, que era o comunismo primitivo, essa foi a primeira sociedade nossa, foi o comunismo primitivo. Era o homem tribal, gregário. No momento em que rompe-se essa unidade, essa formação inicial da cultura humana, da formação humana, criando-se a primeira sociedade de classe, então se vai criar também uma cultura de classe. Por isso que ele, Marx, vai dizer que a ideologia dominante é sempre da classe dominante. Isso vai se verificar não só no capitalismo, mas vai se verificar em todo o transcurso da sociedade de classe. Agora, uma sociedade, uma ideologia dominante entra em crise quando sua base material, ou seja, sua formação social, suas relações econômicas, estão em contradição com as forças produtivas. Quando a contradição entre as forças produtivas e as relações de produção entra em profundo choque, e quando as forças produtivas já não podem se desenvolver mais sobre aquela forma de relação de produção,
E a relação de produção, na relação de produção está a propriedade privada, a forma da propriedade privada e a forma da exploração do trabalho. No capitalismo, é a exploração da força de trabalho proletária. Não é? No feudalismo, era o servilismo. E anteriormente era o escravismo. Então, estas formas ideológicas, sejam elas qual for o tipo de expressão, elas entram em declínio também e é necessária uma transformação. Então, as transformações da cultura e as transformações da literatura, das formas artísticas, elas correspondem à necessidade de uma nova classe e, portanto, corresponde à necessidade de uma nova formação social nascente. Por isso que, em meados do século XV, já começa uma grande transformação cultural na Europa, porque se despontava uma classe nova que era a burguesia. E vai haver um processo revolucionário de queda do feudalismo, e com a queda do feudalismo, todas aquelas formulações vinculadas à ideologia religiosa entram em declínio e nasce o materialismo. Vejam que foram os grandes intelectuais da burguesia que criaram o materialismo. A filosofia materialista. Então vejam que esse fundamento do materialismo histórico, materialismo dialético, é que embasa as observações críticas sobre as artes. Agora, vejam, as artes têm suas leis próprias. A literatura tem suas leis próprias. Nós sabemos distinguir, por exemplo, um poema lírico, de um poema épico, da tragédia, da comédia, o romance, que é uma criação já burguesa, não existia antes da Revolução Burguesa, né? Os romances de cavalaria da Idade Média, todas essas formas literárias, elas não dependem diretamente da formação social, da economia, etc. Porque elas têm a ver com o desenvolvimento da linguagem. E a linguagem tem suas leis próprias. E Marx, então, vai, em um determinado momento das suas explicações, das suas polêmicas, inclusive ele polemizava muito com escritores que eram socialistas e queriam ser escritores, mas geralmente eles eram maus socialistas e maus escritores, né? E Marx os criticava dizendo a importância que tinha o estilo, a importância da forma das artes. Não é? Uma obra de grande crítica social e não se sustenta numa forma artística, está fadada a ficar marginalizada na história. Então, vocês estudaram Balzac, falaram de Balzac. Marx considerava o Balzac um dos maiores escritores. E o Balzac era um reacionário, era um orientalista, era um legitimista, ele era um feudal. Mas na sua obra Comédia Humana, ele vai revelar a decadência do feudalismo e a nova sociedade que estava surgindo, e já
o próprio apodrecimento da nova classe que era burguesa. Então Marx fala, esse escritor, ele captou o movimento da realidade. Então, se ele captou o movimento da realidade, num trabalho artístico, literário, extremamente inventivo, extremamente criativo, o que vale não são suas opiniões, o que vale é que ele revelou nas suas próprias contradições, como um ser histórico, as contradições de uma realidade. Por isso que ele vai falar, Balzac é o realista mais importante, é o realismo no seu estado que eu, Marx, ele fala, eu, Marx, considero o que seja um realismo. Então notem que, ao procurar nos escritores esta relação entre a forma e o sentido, Marx não vai fazer uma distinção metafísica, uma separação metafísica entre a forma e o fundo, como se chamava, ou a forma e o conteúdo. Mas ele vai mostrar a relação dialética entre a forma e o conteúdo. Se pode ter um conteúdo novo numa forma velha, e este é um problema artístico. E quando se tem um conteúdo novo numa forma velha, o conteúdo novo geralmente não se realiza, ele não se materializa. Porque a forma é a materialização da ideia, segundo a tese materialista da consciência, a tese materialista da linguagem. Assim como uma forma nova, com um conteúdo velho, também essa contradição não vai permitir que essa obra seja uma expressão histórica. Toda vez que você está diante de um criador, de um artista que de fato marca o seu tempo, vai haver essa unidade entre os conteúdos novos e as formas novas, mas não de maneira mecânica. Porque sempre as formas novas carregam em si as formas velhas e os conteúdos novos carregam em si o passado. Esse é o que o Marx ensina a pensar a cultura e as artes, sem idealizá-las. E assim que ele vai analisar a cada momento que eu falei para vocês. Assim ele vai ver o Shakespeare, aí assim ele vai ver, vai estudar Goethe, Schiller, né? Vai mostrar as contradições de Goethe como uma das expoentes da cultura alemã. E ao aplicar esse método onde mostra as contradições, ele vai mostrar que Goethe ia às alturas como um gênio, e depois às vezes caía embaixo com a sua pusilanimidade, com as suas fraquezas, ao expressar as tendências conservadoras de sua época, a não entender a Revolução de 1848 na Alemanha. Ele vai fazer a crítica, mas vai mostrar sempre a contradição. Por isso ele não faz um juízo de valor, de bom, de ruim, isso é bom, isso não presta. Não existe isso. Para o marxista não existe isso. O
O que existe é o julgamento histórico. E o julgamento histórico concorrem muitos fatores. E fatores contraditórios e muitas vezes indesequilíbrios. Que há que captar nesse processo. Então isso diz respeito ao que eu disse inicialmente. Está na hora? Terminar? É? Eu estava dizendo isso com respeito à questão do método, tá certo? Do método. E estava dizendo para vocês que Marx não criou nenhuma teoria literária, nenhuma teoria da arte, tá? E que isso são os seus epígonos, são depois seus seguidores, né? E nós vamos ter tragédias em nome do marxismo, como por exemplo o realismo socialista de Stalin, que não tem nada a ver com o marxismo. Isso são parênteses. Mas existe um aspecto extremamente importante para o entendimento da aplicação do método no materialismo histórico, que é o processo histórico de criação do próprio homem. Como o homem, que vem na escala animal, vai se humanizar. Nós temos assim uma teoria vulgar que diz que o homem nasceu com a criação da linguagem, com a criação da fala. Todos vocês têm esta formulação, não tem? Não? Sim. Ótimo. Sim. No entanto, o que Marx vai mostrar é que a criação do homem se deu pelo trabalho. Essa vocês têm, essa formulação? Sim. Graças a Bia, né? É. Sorte de vocês, né? Se você for no curso de letras, vocês vão ver aquela besteira que eu vou te falar agora. Tá? Então veja, a linguagem e a consciência são dois fatores que compõem a racionalidade humana. E são dois fatores que se interpenetram com a subjetividade, com os sentimentos. Né? Então veja, este ponto de partida é muito importante. Por que ele é importante, esse ponto de partida? Que está tão distante? Porque Marx vai mostrar que o processo de trabalho é um processo de transformação da natureza. E o homem, como um ser natural, se transforma ao transformar a natureza. Esse processo de transformar a natureza se transformando é um processo material, é um processo econômico e é um processo cultural. Está vendo? Se a gente procurar as raízes, por exemplo, da música, da dança, você sabe que o canto é muito anterior à poesia. Né? Foram nossos ancestrais primitivos que faziam os seus cantos em função de não conhecer as leis da natureza. Quer dizer, cantavam, às vezes, para o vento não destruir suas lavouras. Então, as primeiras formas rítmicas do canto foram uma mímese dos ritmos orgânicos do próprio homem. Porque nós carregamos os ritmos internamente. Nosso coração, né?
nossas batidas cardíacas, movimento de andar. Posso correr, posso devagar. Tudo é ritmo, não é isso? A natureza é ritmo. O homem aprendeu a criar o ritmo. E ao criar o ritmo, por uma necessidade premente de existência, ele deu origem às artes. Ele foi dando origem a uma forma de cultura. Que inicialmente, tão primitiva, que se acreditava que determinadas danças e determinadas cantorias fariam com que a natureza fosse benéfica. Bem, esta forma primitiva de adquirir os ritmos vai afetar o sistema sensorial do homem. Os olhos, que é a grande órgão sensorial, Marx vai dizer, quando a natureza passou a ser objeto das sensações do olhar do homem, o próprio olhar, os próprios olhos, se transformou em olhos sociais. Não o olhar do indivíduo, do aparato individual de cada um de nós, mas o olhar social, o olhar coletivo, por necessidades coletivas. Esta interação sensorial do homem primitivo foi a pedra fundamental do que temos até hoje. Então, essa teoria do trabalho, da transformação, ele se transformando e transformando a natureza, ele vai criar cultura, ele vai criar cultura transformando a natureza, e por necessidade absoluta, não por necessidade artística. O canto, a dança, não nasceu por necessidade artística. Não nasceu com a ideia da beleza, da estética. Isso é posterior. Ele nasceu como uma necessidade absoluta de sobrevivência. A arte nasceu como necessidade de sobrevivência. Essa é uma tese histórica, antropológica, que Marx vai insistir, né? E que eu acredito que qualquer um que estuda cultura e arte não pode deixar de ter esta base inicial, essa compreensão inicial, porque não se vai entender os processos mais complexos da atualidade. E aí vem a segunda questão importante, que é a divisão social do trabalho. Isto tem um peso decisivo. Porque, originariamente, o homem primitivo havia uma unidade quase que absoluta. Aquilo que ele percebia, aquilo que ele fazia o que ele percebia na sua coletividade. Todos dançavam. Todos acreditavam que os ventos iam ser desviados. Porém, quando surge a sociedade escravista, vai se estabelecer uma primeira divisão social do trabalho, que é distinta da divisão natural, que é a divisão do sexo, da força do sexo, que é a primeira, mas era natural, vinha da natureza, era das diferenças entre o homem e a mulher. Por exemplo, a mulher engravida. Isso é uma diferença natural fundamental.
da natureza. Depois os prejuízos da mentalidade que você vai desenvolver é outra coisa, mas da natureza. Mas ele vai falar da divisão social do trabalho, em que, com o escravismo, separa-se o trabalho intelectual do trabalho manual. Aristóteles, com a sua genialidade, dizia que para ser filósofo é preciso existir escravo. Entenderam isso tudo, Aristóteles? Claro. O homem escravizado não podia pensar, não podia ter suas manifestações humanas livres. Então, a cultura, a arte, era de uma aristocracia. A aristocracia que se apoderava com a propriedade fundiária da terra, se apropriava de todos os bens materiais, graças ao escravo, e podia livremente criar arte, essa arte magnífica que nós temos hoje. E olha que Marx, como cientista, vai falar, olha, longe de mim que eu estou condenando aquela escravidão. Porque foi necessário. A história não cria formações sociais se não for necessária. Ela passa a ser reacionária depois que esgotada a sua formação social. Porque a burguesia foi revolucionária, Marx reconheceu que a burguesia foi revolucionária no seu tempo. Mas uma vez o sistema social completo e em crise, passa a ser uma classe que só sabe fazer guerra, só sabe cortar direitos trabalhistas, como a Bia acabou de falar. Né? Vocês imaginam vocês todos terceirizados, que vai ser um inferno a vida de vocês. Você não tem ideia. Não é? Até conquistas mais elementares como essa aí, eu chego, vou me empregar e tenho um contrato com um patrão que vai me empregar. Até isso eu corto e boto um outro patrão, corto outro, tem dois patrões. Não é isso? Então veja, quando o sistema entra em colapso, no seu funcionamento geral, sua cultura, sua literatura, fatalmente entra também em colapso. Isso é tão extraordinário, essa ideia, que é difícil a gente achar um escritor que presta hoje, brasileiro. São todos subjetivistas, vivem com seus problemas egos, os seus estilhaçamentos pessoais, os seus impasses existenciais, né? Da vida mesquinha. A gente não vê um escritor como Machado de Assis, como a Luísa Azevedo, do século XIX. Né? Por que no final do século XIX tivemos o Machado de Assis e a Luísa Azevedo? Porque o escravismo estava em declínio. O capitalismo estava de sua forma, desenvolvendo as forças produtivas, criando as cidades, e o cortiço era produto dessa nova realidade. Né? E por que o nosso romantismo, representado por José de Alencar, nunca José de Alencar levantou um dedo na sua literatura contra a escravidão? Porque ele era um escravista. Era um parlamentar que votou contra a libertação dos escravos. Não podia refletir na sua literatura. Né? Mas vamos ter um poeta lírico extraordinário, que é Gonçalves Dias, mas que também não conseguiu observar o problema da escravidão. Mas fez uma poética lírica da sua época
de extrema qualidade, por quê? Porque ele rompia com todos os cânones do português de Portugal e expressava a nova língua que surgia. Já não era mais o português de Portugal, era o português brasileiro. E foi condenado pelos portugueses porque já não seguia os cânones poéticos de Portugal. Mas nós vamos ter o Castro Alves, que infelizmente quase ninguém mais fala do Dicionário de Negreiro, e que é a obra-prima da literatura brasileira. É obra-prima como poética. Como se construiu essa saga do tráfico, onde os escravos se arrastaram pelo mar, e ele vai mostrar essa profunda contradição da época. Hoje vocês estão vendo na Europa um navio afundar com 300, com 500 pessoas. Parece que nós estamos 500 pessoas afundam. Aí fazem reuniões. E por que nós temos que ir a barbárie? Está vendo? Então, o Marx vai mostrar como a literatura ela está vinculada a esses processos sociais, a essas formações sociais e as contradições de classe. E os escritores que têm observação profunda da realidade, ele, no seu talento artístico, irá expressar. Se vocês pegarem o modernismo no Brasil, Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, os grandes escritores, não é isso? Eles expressavam o quê? De um lado, a decadência da burguesia cafecultura, que era Oswaldo de Andrade, de onde vinha. E o Mauro de Andrade, um grande músico, expressava o ritmo urbano de São Paulo, a Paulicéia de Vairada. Né? Então, vejo aqui, se aplica estas formulações e se pode, então, estudar, aí sim, se pode estudar internamente as obras. Mas esse trabalho de encontrar as leis das formas artísticas, das leis das formas literárias, não pertence ao marxismo. Não é marxismo que faz isso. Porque Marx nada mais fez do que revelar os métodos pelos quais nós conhecemos a realidade. E essa pode ser qualquer nível da realidade. Pode ser a economia, pode ser a filosofia, pode ser a literatura, qualquer um. É o método científico. Bem, eu estou alongando um pouco, vou abreviar, porque às vezes o debate é mais interessante às vezes do que o debate. Então, concluindo esta consideração sobre Marx e Engels, resumidamente, o que eu disse para vocês. Primeiro, que não existe uma teoria marxista das artes, da cultura. Eu disse isso. O que existe é a demonstração de que toda cultura, toda literatura, ela é uma expressão de uma formação social contraditória e que é necessária a aplicação do método materialista, histórico, dialético para revelar as leis da cultura ligadas às leis da história.
Certo? Só foi o primeiro. Segundo ponto. Mostrei para vocês que as artes originaram instintivamente. Não foi um ato de consciência. O homem primitivo, a arte nasceu com a humanização do homem, com a criação do homem. Do homem primitivo. Que se valeu dos seus próprios ritmos que a natureza lhe mostrava. Não foi isso que eu falei? Portanto, os órgãos sensoriais, que são fundamentais na apreciação da beleza, no julgamento, né? Os órgãos sensoriais, eles criam um objeto para a sua observação, e o objeto da observação o transforma. Quer dizer, no momento em que o homem cria uma nova realidade artística, ele está modificando as percepções, as sensações. Né? E não existe arte sem emoção. Já tentaram expulsar a emoção da arte, mas todo mundo. E emoção não se confunde com emocionalismo, nem com sentimentalismo barato. Emocionalismo é uma coisa, emoção é outra. Emoção é uma expressão genuinamente humana diante dos conflitos da realidade da sua existência. Tá? Por isso que na coluna vertebral de qualquer arte está a emoção. Por isso Marx falava assim, eu me emocionei com a revista. Tive muito prazer de ler em grego. Imagina que Marx lia várias línguas. Ele lia em grego, lia em grego as tragédias gregas, né? Sófocles em grego. Então veja, falei esse segundo ponto. Falei o terceiro ponto, que foi a divisão social do trabalho. Está ligado disso? Como a divisão social do trabalho separou o trabalho manual do trabalho intelectual. Então, criou uma espécie de artistas desvinculados do trabalho. Mas a origem da arte não foi essa. Está claro? A origem não havia essa divisão social do trabalho. Agora, para ver o progresso do conhecimento da ciência, foi necessário separar o trabalho manual do trabalho intelectual. Porém, em escala histórica como hoje, essa separação do trabalho manual e intelectual está em declínio. Para criar uma nova humanidade é necessário retomar a unidade entre o trabalho manual e o trabalho intelectual. Essa também é uma tese que eu não expliquei para vocês, que são muitos aspectos, porque o Marx vai dizer que no comunismo não vai existir o pintor. O que vai existir é o homem que pinta, entre outras coisas que faz. Porque ele vai mostrar que a divisão social do trabalho cria uma elite cultural, enquanto que as grandes massas que produzem toda a riqueza, elas não podem desenvolver suas faculdades. Elas são alienadas das suas faculdades criadoras. É por isso que quando as massas saem em greve, elas são extremamente criadoras. Acreditem nisso. A consciência da população modifica quando ela coletivamente sai em luta. Porque elas se libertam dessas divisões e elas começam a pensar os problemas que elas estão vivendo coletivamente. Então, a divisão social do trabalho vai criar essa estirpe, né, ele fala um comentário importante que ele tinha fugiu da Renascença, o nosso grande renascentista,
que era Leonardo da Vinci. Ele admirava o Leonardo da Vinci. Porque o Leonardo da Vinci, ele era uma transição, um momento de transição do feudalismo para o capitalismo, onde essa divisão social do trabalho, ele se emancipou, se livrou da divisão social do trabalho, era cientista, era artista, era um homem prático para fazer as coisas, era um pesquisador, então, era um arquiteto, ele reunia todas as faculdades, né? Como é que alguém que estudava, como é que os músculos funcionavam, né? Toda a estrutura humana, como um cientista, como é que ele era cientista e artista ao mesmo tempo, sem haver contradição entre uma razão profunda do cientista e uma emoção tão profunda do artista. Marx admira ele e fala assim, está vendo por quê? Porque essa divisão social do trabalho não estava controlando aquele criador. Né? Tem essa passagem do Marx que é belíssima, essa explicação dele sobre a divisão social do trabalho. Bem, para concluir, vou falar rapidamente uma questão que já não diz respeito diretamente a Marx e Engels, mas aqueles que seguem Marx e Engels. Vocês sabem que vocês não estudam teoria literária, mas teoria literária tem um monte de correntes. Corrente impressionista, corrente formalista, corrente conteudista, corrente estruturalista, né? Neocristianismo.